Olá, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus esteja com você neste dia maravilhoso que mais uma vez Deus nos concede a graça e a vitória de estarmos com vida. Eu quero ler com você o texto da palavra do Senhor aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no verso de número 11. Na verdade, nós iremos meditar a partir do verso 14. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu a seus pés com o rosto em terra, dando graças. E este era samaritano. Então, meus queridos, aqui nós meditamos acerca de um dos grandes milagres que o Senhor Jesus operou, que foi a cura dos 10 leprosos. Primeiramente, a gente tem de entender o que era lepra. Isso 2000 anos atrás, não com o contexto de hoje, porque hoje lepra, que é o câncer de pele, em alguns casos a hanseníase também, é uma doença totalmente controlável. A pessoa não morre mais de lepra, a pessoa não morre mais de hanseníase. Em alguns casos, com controle bem feito, as pessoas não morrem mais de câncer de pele. Então, a medicina já evoluiu bastante nesse sentido e tornou-se uma enfermidade bem controlada, graças ao bom Deus. Mas, na época do Senhor Jesus, alguém acometido com lepra, essa pessoa estava sentenciada à morte, estava com a sentença de morte em suas mãos. Então, sabendo-se disso, alguém que tinha lepra estava fadado à morte, a pessoa iria morrer. Mas existia vários tipos de enfermidades na pele que eram considerados lepra, mas para diferenciar a lepra corrosiva ou a ferida corrosiva, esse papel ficava no cargo dos sacerdotes da sua época. Então, aparecia uma mancha no corpo, e essa mancha, ela não diminuía com o tempo, ou ela só crescia, e além disso, virava feridas. Então, esta pessoa era examinada pelo sacerdote, e o sacerdote iria declarar a pessoa leprosa ou não. Então, o encargo, a autoridade de dizer se a pessoa estava com lepra ou não, era dos sacerdotes. Então, essa pessoa, lá em Levítico diz, essas pessoas eram separadas das suas casas, eram colocadas em um lugar preparado só para pessoas com lepra. Por quê? Para que não houvesse o contágio e assim a pessoa contaminasse a família inteira. Pois bem, nós já sabemos que a lepra era uma doença que a pessoa estava fadada à morte, assim como nos dias de hoje, um câncer. A pessoa, se não for pela misericórdia, pela intervenção divina, a pessoa está fadada à morte. Mas Deus
é quem dá a vitória. E você conhece muitos exemplos de pessoas que tiveram câncer e Deus curou. Deus operou milagrosamente em sua vida. Sabendo-se disso, Lucas nos fala aqui que o Senhor Jesus, a partir do versículo 11, no capítulo 17, que o Senhor Jesus, indo a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, num certo povoado, saíram ao encontro 10 homens leprosos. Então, essa aldeia aqui, a gente pode entender como se fosse um desses lugares separados para que essas pessoas leprosas estivessem ali. Então, a gente já começa a entender isso, que esses 10 leprosos estavam nessa aldeia. Mas, ouvindo-se falar de Jesus, com certeza o comentário dos milagres, das coisas extraordinárias que o Senhor operou, já tinha chegado aos ouvidos daqueles homens. Sabendo-se que era Jesus, que ele era um rabino, eles chegaram em alta voz, gritando, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E eles, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Então aqui a gente começa a entender o porquê Jesus falou esta palavra. As pessoas só poderiam ir ao sacerdote por 2 casos em relação à lepra: ou se estavam com suspeita, ou se tivessem sido curadas. Mas elas estavam leprosas, então não tinha suspeita nenhuma, já tinha uma confirmação que esses homens estavam leprosos, 10 homens leprosos. Mas aqui mostra o tamanho do poder do nosso Jesus, o tamanho da glória, da maravilha, da virtude do Senhor Jesus. Ele dá uma ordem: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Isto aqui, em outras palavras, o Senhor está dizendo: vão, vocês estão curados, vão e mostrem-se aos sacerdotes. Olha que coisa extraordinária. O Senhor Jesus estava dando uma ordem: vão, vocês estão curados da sua lepra. E aconteceu que, indo eles, ficaram purificados. Então a gente começa a entender o tamanho do poder do nosso Jesus. Eu vou fazer uma comparação para que os irmãos entendam o que é uma lepra. Lepra, ela corroía o corpo da pessoa viva. Então, tudo que é cartilagem, orelha, nariz, os ossos nas pontas dos dedos, os dentes, língua, olhos, tudo isso a lepra destruía, a lepra corroía. Então essas pessoas estavam literalmente sendo destruídas em vida. Essas pessoas estavam com feridas expostas, uma dor insuportável, com cheiro de carne apodrecida. Imagine a cena lamentável dessas pessoas em pranto, desespero, sem ninguém poder ajudar. Quando o Senhor dá uma ordem: vão e mostrem-se aos sacerdotes, ele estava declarando naquele momento a cura dos 10 homens. Todos foram curados, todos foram libertos, todos foram
tiveram suas vidas restauradas. Eram 10 homens fadados à morte, condenados à morte. Mas a Bíblia diz que, no versículo 15, que um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Então aqui é uma passagem delicada, porque Jesus curou 10 homens. 10. Apenas um voltou, glorificando a Deus em alta voz. Veja só, no versículo de número 16, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Isso aqui é um detalhe bem que a gente tem que prestar atenção, que dos 10 homens que Jesus curou, a gente pode subentender que 9 deles eram judeus e apenas este era samaritano. Então, os samaritanos, eles eram irmãos dos judeus, só que separados, porque os samaritanos entendiam que o lugar certo de adorar era Samaria, e os judeus disseram que o local certo de adorar Deus era Jerusalém. Então havia uma briga interna, um racha de irmãos que eram mal um com o outro, não se davam muito bem, porque os judeus entendiam que os samaritanos eles eram rebeldes, eles não adoravam a Deus de verdade. Nos dias de hoje, digamos que este samaritano era um ímpio. Então Jesus curou 10 homens, sendo 9 crentes e um ímpio. E dos 10 que voltaram, 9 crentes, dos 10 que foram curados, 9 crentes e um ímpio, apenas o ímpio voltou para dar graças a Deus. Veja só, apenas um voltou, e esse que voltou não era crente, ele era ímpio. Era ímpio. Hoje não é diferente. Tem pessoas que Deus muda a vida dela, restaura a vida dela, estão dentro das igrejas, servem a Jesus, adoram a Jesus de todo o seu coração e não se preocupam com os bens materiais ou com os milagres, não, eles estão lá para adorar a Deus. Mas outros tantos, na primeira oportunidade que tiver, eles abandonam Jesus, desprezam Jesus. E às vezes, por outro lado, tem crentes que o Senhor Jesus salvou ele, libertou ele, mas está ano após ano, não muda, está enfermo, está doente, está problemático. E às vezes tem um ímpio que nunca entrou numa igreja, mas a primeira vez que ele entra, Deus muda a vida dele. Porque o crente que serve a Jesus não acredita muitas vezes no poder de Deus. E o ímpio, na primeira oportunidade que ele tem, ele abre o coração para Jesus. Ele vai com uma fé tão grande que transborda, assim como o centurião de Cafarnaum que teve o seu criado curado, que se encontrou com Jesus. Jesus disse que nem mesmo em Israel ele encontrou tanta fé, e às vezes é assim mesmo, nem dentro das próprias igrejas, dos crentes não creem mais no poder de Deus. E vem um ímpio nos ensinar o que é ter fé. Respondendo Jesus, no versículo 17, disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Resumindo o sentido do texto desta palavra, que o Senhor Jesus nos mostra aqui,
é que de todos que Jesus cura, nem todos vêm para dar graças a Deus pelo milagre. Pessoas que Deus tirou do fundo do poço, arrancou de um leito de UTI, sendo destruído pelo câncer. Deus vai lá, cura ele. Mas ele nunca mais volta na igreja para dar glória a Deus. Eu vou compartilhar algo com vocês, e vocês não são obrigados a concordar comigo, mas para mim, o pior defeito do ser humano, pior defeito, que eu não suporto, eu não tolero, me dá nojo do ser humano. O pior defeito que existe no ser humano é a ingratidão. É não saber valorizar aquilo que fizeram por ele. Pior defeito de todos. Não existe outro, na minha opinião, defeito maior do que a ingratidão. Jesus está nos dizendo aqui, ele tem poder para mudar a tua história, para mudar a tua situação. Abre o teu coração para Jesus, mas depois que ele mudar a tua vida, a tua história, volte para agradecer a Deus pelo que ele fez na tua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe, que esta palavra possa ter fixado no seu coração. Que Deus te abençoe e te guarda. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.